Olá, meus queridos amigos, estamos chegando aí com mais uma lição da Escola Sabatina, da lição de número 6. O título da lição da semana é o sacerdote fiel. É o tema que nós vamos estudar durante toda a semana. Vamos lá curtir o nosso canal, deixar lá o seu joinha para que nós possamos a cada dia divulgar mais esse trabalho, que é um trabalho do Senhor Jesus. Hoje é sábado, 29 de janeiro. Nós temos o verso de hoje, que ele se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 26, que ele diz assim: porque nos convém um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima no céu. Vemos aqui que nós vamos falar um pouco sobre o sumo sacerdote, que é o próprio Cristo Jesus em nossas vidas. Vemos o seguinte, que o pecado causou um abismo entre Deus e nós. A partir do momento que Adão e Eva eles pecaram, fez uma separação e causou ali um abismo entre Deus e nós. Esse problema se agravou, pois o pecado também implica-se a corrupção da nossa natureza. E Deus é santo e o pecador não pode existir em sua presença. E assim, nosso próprio na natureza corrompida nos separou dele, como os dois irmãos de orientação errada. E a gente observa que houve uma separação entre Deus e o ser humano em um abismo, E a gente tem que ver que a natureza corrompida tornou-se impossível em nos obedecer à lei de Deus, à lei divina. E os humanos perdem-se de vista o amor, a misericórdia de Deus, e passam a vê-lo-se como um ira existente. Nesta semana, nós vamos estudar sobre esse assunto. Uma separação de Deus e do seu ser humano, separação de Deus e do ser humano por causa do pecado. Esse abismo que foi formado entre Deus e o ser humano. Durante essa semana a gente vai analisar essa natureza, como foi que Deus fez para resolver essa situação, essa separação. A gente observa às vezes que é muito cruel o pecado do ser humano, porque ele faz uma separação entre Deus e o homem. A gente vê na palavra de Deus, se a gente tiver em pecado, há uma separação. Só que há uma solução para este problema hoje, e a gente vai ver através desse sumo sacerdote que é Cristo Jesus, E durante a semana vamos estudar sobre esse assunto, E nós vamos ver lá em Hebreus, no capítulo 5, verso do 1 a 10. Em seguida, a gente vai, os leitores desconsiderá-los, em Hebreus 5:11, mas pega-se a esperança nisso, no volume, vamos ver, em Hebreus 6, 9 e 20, Vamos ver também, explicar a característica dessa sacerdote, que é Jesus, as suas implicações para o relacionamento de Deus com os crentes. Nesta semana, nós vamos nos concentrar especificamente em Hebreus capítulo 5, do verso 1 ao verso 10. Então nós já estamos contando com você, para a semana toda nós estamos juntos, estudando sobre esse tema, Jesus Cristo, sacerdote fiel. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos a cada dia aprender muito mais sobre este assunto.